muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Primeira Coríntios capítulo 11 é o texto que nós usamos na celebração da ceia, e o tema que nós vamos usar é exatamente o final do verso 26. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Esse é o título que vamos usar nesta noite. Se você puder colocar-se em pé, em reverência à leitura da palavra de Deus, eu vou reler os versos 23 a 26, e depois, ainda em pé, nós vamos orar. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Pai, nós temos a Tua palavra aberta diante de nós, e nós queremos honrá-la e honrar ao Senhor como nosso Deus. Confiamos que o Teu Espírito Santo nos conduzirá no estudo desta verdade, nos edificando e conduzindo. Confiamos, Pai, que o Teu Espírito Santo é suficiente para vencer qualquer dado inflamado do maligno, nos despertando a fé em Cristo. Pai, que ao final do estudo desse texto, regozijemo-nos no Senhor e celebremos a ceia nesta noite conscientes do testemunho que damos através disso. Pois oramos no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. Então, o texto que lemos, que é bem conhecido dos irmãos, narra a instrução do apóstolo Paulo sobre a celebração da ceia. Ou seja, a ceia, a Santa Ceia do Senhor não é celebrada de acordo com aquilo que a igreja pensa, ou de acordo com aquilo que um pastor ou um líder imagina, mas a celebração da ceia do Senhor é dada a instrução pela palavra de Deus, é dada a instrução de acordo com aquilo que deve ser feito. Então, eu recebi do Senhor o que vos ensinei, é o que diz Paulo. Ou seja, é o Senhor que nos instrui como fazer isso. Então, ele fala, no verso 24, que o pão que repartimos realmente é um símbolo do seu corpo, ou seja, do corpo do Senhor que foi oferecido por nós na cruz. Eu sei que há, e houve durante muito tempo dentro do cristianismo, não é dentro do catolicismo, a ideia da transubstanciação, de que o pão se transformaria no corpo e que o suco da vide se transformaria no sangue de Cristo. Não, o que a Bíblia está nos ensinando aqui é que eles são memoriais. Ou seja, é em memória do Senhor, representando isso. Tanto que no verso 26 ele diz: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isto em memória de mim, é em memória do Senhor. E é interessante porque o Senhor nos deixou a celebração da ceia. Infelizmente, irmãos, nós, seres humanos, temos um problema do esquecimento. Nos esquecemos muito facilmente de algumas questões. Não há, por exemplo, na Bíblia, uma regulamentação que devamos celebrar a ceia em todos os cultos, uma vez por semana, uma vez por mês ou uma vez por ano. Há igrejas que celebram em todos os cultos, há igrejas que celebram uma vez por ano. O que nós sabemos é que é em memória do Senhor, ou seja, para que nós recordemos aquilo que Ele fez por nós e aquilo que Ele nos prometeu. Então nós celebramos a ceia mensalmente em memória do Senhor, e para que a nossa memória seja reavivada pelo fato do que Ele fez na sua morte, e para que jamais nos esqueçamos da promessa da sua vinda. É por isso que celebramos a ceia. É por isso que o Senhor nos deu algo concreto, material, o pão, o suco da vide, representando questões reais em memória do Senhor.
Ou seja, isto é feito para que a nossa memória seja constantemente avivada em relação a isso. Mas no verso 26 está escrito que quando realizamos isso, todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice, ou seja, que celebramos a ceia, nós anunciamos a morte do Senhor. Ou seja, nós relembramos o que Ele fez por nós e a importância disso. E o verso 26 termina dizendo, até que venha. Por quanto tempo a igreja celebrará a ceia do Senhor? Até que o Senhor venha. Relembraremos isso até o dia em que os nossos olhos o verão. E não haverá mais necessidade de questões que relembrem disso. Ver o Senhor pessoalmente, ter o Senhor diante de nós, relembrará constantemente. Nós não teremos mais o risco de esquecermos disso. A presença física do Senhor junto de nós será a nossa constante lembrança. Então não haverá celebração da ceia no céu. Ou seja, isto é para enquanto estamos aqui, até que Ele venha. Ou seja, até que tudo aquilo que isto representa se cumpra. Eu quero dividir isso em duas partes. Primeiro, o fato de anunciarmos a morte do Senhor. E a segunda parte, quando diz, até que Ele venha. A quem nós anunciamos a morte do Senhor? A quem nós estamos falando da morte do Senhor? Em primeiro lugar, é preciso lembrar duas questões importantes sobre a morte do Senhor Jesus Cristo. A primeira delas é que ela é universal em sua suficiência. Ela realmente ocorreu e é suficiente para todos. Lembra quando João Batista viu Jesus vindo até ele no começo do Evangelho de João? No capítulo 1, verso 29, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de quem? Do mundo. Ou seja, ele diz que Jesus é o Cordeiro, é o sacrifício suficiente para o pecado do mundo inteiro. Depois Paulo relembra em 1 Timóteo 2,6 que Jesus se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Todos quem? Todos os homens. Todas as pessoas deste mundo. João dirá na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 2, que Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O que nós estamos anunciando ao celebrarmos a ceia do Senhor? Nós estamos anunciando que a sua morte é suficiente para a salvação de todos os homens. Ela não é exclusiva. Quando João escreve, não somente pelos nossos, ele está dizendo, não somente pelos judeus. Quando os judeus usavam a palavra todos, normalmente eles estavam se referindo que não somente aqueles que eram da nação judaica, mas que eram de todas as nações do mundo. Quando Jesus diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados, ele está falando isso, não somente judeus, brasileiros, norte-americanos, europeus, asiáticos, não importa. O primeiro fato que anunciamos na morte do Senhor é que ela é suficiente para a salvação de todos os homens. Não há nenhum homem que possa dizer que a morte de Jesus não é suficiente para ele. Ela é suficiente para todos nós. Mas há uma questão. Sendo suficiente, ela é restrita em sua eficiência. Ela é eficiente apenas àquele que crê. Notem que João 3,18 diz que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Mesmo sendo suficiente, ela será eficiente em todo aquele que confiar em Cristo. Há uma exigência. É preciso a confiança nele. Eu citei aos irmãos nesta manhã que muitos realmente acreditam em Cristo, mas não dependem dele. A salvação é dada a todo aquele que nele crer, a todo aquele que depositar a sua confiança em Jesus Cristo como seu Salvador. Então, quando anunciamos a morte do Senhor, estamos anunciando esses dois fatos. A morte dele é suficiente para a salvação de todos os homens, mas eficiente apenas aqueles que creem, que depositarem a sua confiança em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quando anunciamos a morte do Senhor, nós estamos também anunciando o seu alvo. E o alvo parte desses dois pontos que dizemos. Qual é o alvo da morte do Senhor? O mundo inteiro. Lembram bem de João 1,12,
mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Não só judeus, mas pessoas de todas as nações. Lembra quando no Velho Testamento ainda, o Senhor prometeu a Abraão que nele seriam abençoadas, benditas, todas as famílias da terra? Deus cumpriu isso em Jesus Cristo. Quando Jesus vem e torna-se o nosso Salvador, não só mais os judeus, não só mais somente os descendentes de Abraão, mas todas as famílias da terra são abençoadas em Cristo. E todos têm a oportunidade de crer nele. O mundo inteiro é o alvo da sua morte. O mundo inteiro é o alvo daquilo que foi realizado na cruz. Mas há algo que nos consola e que serve realmente para que entendamos o propósito de Deus. Cada homem é um alvo. Cada ser humano deste mundo é um alvo. Hebreus 2,9 diz: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Qual é o alvo da morte dele? Eu e você. Podemos com toda certeza dizer que quando Jesus deu a sua vida na cruz, ele me tinha como alvo. Ele tinha você como alvo. Todos os homens desse mundo, e particularmente cada um, ninguém é excluído dessa bênção. A provisão para todos. Mas Romanos capítulo 5, nos versos 6 a 8, dirá algo que é importante para que nós pensemos e entendamos isso. Diz Paulo assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Jesus não morreu por pessoas boas. Jesus não morreu por pessoas que estavam derramando seu amor por Ele. Jesus morreu por pessoas que, naquele dia, o maltrataram, insultaram, o crucificaram. Ao pé da cruz estavam lá autoridades judaicas, pessoas que passavam, autoridades romanas, zombando e desprezando do Salvador. Jesus morreu por eles. Jesus morreu por mim e por você, que desprezamos a Ele, que durante tanto tempo desprezamos o seu nome. Quantas vezes, irmãos, foi pregado o Evangelho até que crescemos? Quantas vezes foi testemunhado a nós do amor de Cristo enquanto o desprezávamos? Isso não diminuiu o amor dele por nós. Apesar de quem somos, estamos andando com Ele para o céu. Não é por quem somos, mas apesar de quem somos. Jesus nos amou e morreu por nós, apesar de sermos pecadores, apesar de sermos ímpios e inimigos dele. Isto é amor. Na cruz aprendemos isto. Ainda em Efésios capítulo 5, verso 25 diz: que vós maridos amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O alvo da morte de Cristo aqui é a sua amada igreja. É importante, quanto tanto no Velho Testamento é dito, quanto nos repetido no Novo Testamento, que quando ele morre na cruz, ele tem em visão o galardão, o prêmio que ele receberia. E qual era o prêmio que ele receberia? Ver a mim e a você redimidos do pecado. Jesus Cristo nos tirou do lamaçal de pecado e nos apresentará no céu, santos e justos, por causa dele, não por causa de nós. Ou seja, Ele nos ama. A sua morte realmente tem relação conosco. E é importante agora que nós, sabendo disso, cheguemos a algumas conclusões. A primeira delas: a morte do Senhor Jesus introduziu uma nova era nesse mundo. É isso que estamos anunciando. Estamos anunciando que a morte de Cristo introduziu aquilo que nós chamamos de era da graça. É interessante isso. Até a morte do Senhor Jesus, a Bíblia se refere ao trono de Deus. Fala constantemente do trono de Deus. Mas quando Jesus morre, ressuscita e é assunto aos céus, o trono de Deus passa a se chamar, em diversos textos, de trono da graça.
Você já notou esse câmbio, esta mudança? Agora é o trono da graça, de onde advém toda a graça. E Paulo disse a Tito, no capítulo 2, verso 11, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Quando nós celebramos a ceia e anunciamos a morte do Senhor, nós estamos anunciando isso. Deus derramou a sua graça. Deus abriu as portas da graça a todos os homens, nesta era onde a graça de Deus tem conduzido homens a Cristo e à salvação. Sabe, todas as coisas que aconteceram até que você fosse salvo, é fruto da graça de Deus. Sabe, as pessoas que lhe testemunharam de Cristo, é fruto da graça de Deus. Não foi por acaso que Deus trouxe um casal, os trouxe a Goiânia, os colocou na Vila Canaã, perto de pessoas que Ele havia mesmo determinado, perto de um plano que Ele havia mesmo estabelecido. Isso é graça. Isso é o mover e o movimento da graça de Deus. Quando anunciamos a morte dEle, estamos anunciando isto. A graça de Deus é derramada sobre todos nós. Em Romanos 3:25 ainda está escrito, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus. Sabe o que esse verso está nos assegurando e nos dizendo? Que a morte de Cristo nos assegurou uma nova oportunidade. Que a morte de Cristo nos assegurou que uma oportunidade de salvação nos foi aberta pela morte dEle. Ou seja, que mediante a morte dEle, Deus nos deu uma oportunidade e assegura isso a todos os homens. Este verso significa que o adiamento da execução da sentença contra o pecado é resultado da morte de Cristo. Você já percebeu como os homens vivem pecando por este mundo? Cada vez mais envolvidos com o pecado, cada vez mais insaciados no seu desejo pelo pecado. Sabe por que eles não morrem imediatamente? Sabe por que os pecadores não são julgados imediatamente? Porque a morte de Cristo assegurou uma trégua. Deus está dando tempo aos homens que se arrependam. E Ele só tem esse tempo porque Jesus morreu na cruz. Estamos anunciando aos homens, quando celebramos a ceia, que Deus está lhes dando uma oportunidade de arrependimento. E Deus está fazendo mais do que isso. Deus deu ao homem pecador a cruz do Calvário, a presença da igreja e o ministério do Espírito Santo, para que eles se arrependam e venham ao Senhor. Quando celebramos a ceia do Senhor, estamos anunciando isto, que Deus está dando oportunidade, que Deus está convidando. Mas saiba, se você está conosco nesta noite e não conhece a Cristo como seu Salvador, que esta oportunidade um dia se fechará. As portas se fecharão. Não estarão para sempre abertas as portas da graça. Mas esta oportunidade que os homens têm hoje, um dia se cessará. Em João capítulo 12, Jesus mostra qual é a importância da sua morte e o que ele desejava com isto. É dito nos versos 32 e 33. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. Notem que aqui há um duplo sentido nisso. Eu, quando for levantado da terra, o primeiro momento que ele é levantado na terra é na cruz. A cruz era um instrumento alto, ele era colocado acima das demais pessoas, para que todos vissem a agonia daquele que estava sendo condenado. Quando Jesus foi levantado da terra, os homens o viram, o observaram, ele chamou a atenção para isso. Mas há um segundo momento, quando Jesus foi levantado da terra pela ressurreição. Ele diz claramente, todos atrairei a mim. Infelizmente, nem todo ser humano atende a esse chamado. Mas quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos testemunhando que nós somos atraídos a Ele. Certa vez, ouvindo o testemunho de um amado pastor quanto à salvação, eu notei que ele disse algo que chamou-me muita atenção.
Nós normalmente dizemos, né, quando testemunhamos da nossa salvação, quando eu me converti, o dia que eu aceitei a salvação, o dia que eu aceitei a Cristo, expressões como esta. Mas quando aquele irmão foi testemunhar do dia da sua salvação, ele disse assim: o dia em que eu fui atraído a Cristo. É o que diz esse texto. O dia em que Cristo brilhou diante dos meus olhos, e eu fui atraído a Ele. Fui atraído de uma forma irresistível. Quando eu criei nele como meu Salvador e percebi quem Ele era e as bênçãos dele para mim. É isso que Jesus diz: todos atrairei a mim. Em 1 João capítulo 4, verso 10, este atrair e este resultado da morte de Cristo é falado da seguinte forma: nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, não que nós tenhamos desejado isso, nem que nós realmente pedimos que Ele fizesse isso, mas a morte dele foi por amor de cada um de nós. Ou seja, o que estamos dizendo quando celebramos a ceia, quando anunciamos a morte do Senhor é: Deus me ama e enviou seu Filho para a propiciação pelos meus pecados. Jamais duvidemos disso. Todas as vezes que tomamos do pão e tomamos do cálice, estamos relembrando do quê? Do amor dele por nós. Eu creio que o Senhor planejou isso para que de geração em geração nós testemunhássemos disso. Alguns irmãos hoje, que após o batismo de 2 semanas atrás, celebrarão a ceia conosco pela primeira vez. Viram o nosso testemunho, que testemunhamos que amamos a Cristo e que Ele nos amou e entregou a sua vida, e hoje testemunharão disso também. Então, nós anunciamos a morte do Senhor, e é importante que saibamos que no verso 26, Paulo vai além disso. Ele diz: até quando anunciamos isso? Até que venha. Nós faremos isso enquanto estivermos neste mundo, nós faremos isso até que o Senhor venha nos buscar. Então agora nós precisamos pensar sobre isso. Esse até que venha, ou seja, até que Ele venha nos buscar. Como será esse dia? Quando então o Senhor virá nos buscar. Porque estamos anunciando a sua morte e relembrando um fato. Relembrando a nossa memória da sua promessa. Ele realmente virá nos buscar. Ele realmente resgatará a sua igreja através do arrebatamento. Eu tenho 2 coisas a dizer sobre isso. E eu creio que todos aqui estão envolvidos em pelo menos um lado desses 2 que eu vou dizer. O dia que o Senhor vier nos buscar e que não haverá mais a celebração da ceia, esse dia que nos é lembrado por Ele todas as vezes que celebramos a ceia, será um dia doloroso para todos aqueles que ainda não creram em Cristo. Quando Ele vier, será maravilhoso aos crentes, mas será doloroso a todos aqueles que não o receberam como seu Salvador. Em 1 Tessalonicenses 5,3 diz: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Por que será doloroso aqueles que ficarem? Porque não há como escapar das consequências que virão depois disso. Quando o Senhor vier, o seu plano sobre este mundo é de julgamento, e por isso diz aqui, que de modo nenhum escaparão desse tempo de julgamento que o Senhor tem reservado a este mundo. Quando nós celebramos a ceia, irmãos, nós estamos dizendo que Cristo está às portas, mas lembre-se disso, nós estamos também dizendo às pessoas que um dia terrível está para começar. Jamais se ouvide disso. Todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor, isso nos é lembrado, que as coisas como hoje estão, serão transformadas, e que um tempo de dores e de horror se instalará sobre esse mundo. Somos lembrados disso. Em Mateus capítulo 13, verso 19 é dito: porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora, nem jamais haverá, porque será um tempo de dores, porque será um tempo inigualável.
Quando falamos que celebramos a ceia do Senhor até que Ele venha, estamos dizendo isso. Homens, pessoas desse mundo, se preparem, porque o dia que virá, após o retorno do Senhor para nos buscar, será inigualável. Nada pode ser comparado. Nenhum tempo de guerra, nenhum tempo de calamidade pode ser comparado com os dias que virão após a vinda do Senhor. Em Romanos capítulo 2, há algo que é importantíssimo de ser dito. Paulo diz assim: despreza as tuas riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. É interessante isso. Eu não lembro e nem tenho como contar quantas vezes participei da celebração da ceia com a igreja. Mas eu sei que, na grande parte dessas vezes, pessoas que não conheciam Cristo estavam presentes. O que eu estava lhes testemunhando e o que a celebração da ceia estava lhes testemunhando. Quando Cristo vier e tais pessoas ficarem e viverem esse tempo de horror nesse mundo, você já pensou o que elas vão lembrar? Elas se lembrarão de pessoas que lhe disseram que estavam orando pela sua salvação. Sim. Estará na memória delas pessoas que oravam por elas para que se arrependessem e deixassem os seus pecados. Estará na memória delas tantas vezes que vieram à igreja, ouviram a mensagem, ouviram a igreja celebrando a ceia. O testemunho que a igreja lhes deu. E que agora as oportunidades estão fechadas. Tais pessoas tiveram privilégios e as desprezaram. Ignoraram o convite de Deus e podem agora estar separadas eternamente. Deus é justo ao fazer isso? Sim. Porque Deus testemunha o tempo todo ao coração dessas pessoas. A celebração da ceia do Senhor, que anuncia a sua morte até que venha, lembra as pessoas disto, que um dia as portas da graça do Senhor estarão fechadas. Mas para nós, irmãos, eu quero terminar com algo que dê esperança. Se um recado àqueles que não conhecem Cristo foi dado, o recado àqueles que conhecem Jesus, é que cada vez que celebramos a ceia do Senhor, somos relembrados da nossa viva esperança. Você se alegra quando celebra a ceia do Senhor? Eu amo que o Senhor tenha deixado isso para nós, para nos dizer: olha, meu filho, eu estou prestes a te buscar. Estou prestes a te trazer para o lar. Eu quero lhes dizer 3 coisas que relembrar na ceia do Senhor o fato que Ele virá, trazem alegria ao nosso coração. Primeira delas, quando o Senhor vir, será o cumprimento das suas promessas que Ele nos fez. A vinda do Senhor será o cumprimento, por exemplo, de João capítulo 14, como lemos nessa manhã, quando ele diz que não se turbe, não se atemorize o vosso coração, vocês precisam crer em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para cada um de vocês, e quando vier outra vez, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. A celebração da ceia do Senhor me lembra constantemente que este pode ser o meu último dia nesse mundo. Tudo se encerrará. De que simplesmente, quando o Senhor vier e nos levar para casa, as suas promessas todas serão cumpridas. E no lar celestial, nós vamos vê-lo face a face e agradecê-lo por tudo que fez por nós. Quando celebramos a ceia, nós recordamos que o Senhor está aqui no nosso meio. Você crê isso? Ele diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mas quando Ele vier nos buscar, é nós que estaremos com Ele. É nós no lar que Ele nos preparou. Quando eu relembro que Jesus virá nos buscar, eu gosto de relembrar 1 Coríntios capítulo 15,
versos 51 e 52, que diz: Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Eu já conheci tantos irmãos, e me lembro, já contei essa história aos irmãos, de uma adolescente que nós conduzimos a Cristo, eu creio que há uns 18 anos atrás. Encontramos ela num bairro pobre de uma cidade. Estávamos fazendo, eu e minha esposa, um trabalho de evangelização infantil, debaixo de alguns pés de eucalipto. Havia uma sombra boa ali. Reunimos um grupo de crianças, pregamos de Cristo para eles durante 3 dias. Aquela menininha não tinha o seu pai, a sua mãe não dava o cuidado necessário, mas ela conheceu a Cristo naquele dia. Um ano depois, um câncer fez com que uma das pernas dela tivesse que ser tirada. Quando retornamos àquela cidade e reencontramos aquela mocinha já, ela andava com as suas muletas, se amparando nas muletas, veio para a igreja, se alegrava por conhecer Cristo, cantava com os jovens, junto com os jovens, e não tinha vergonha alguma de ir com as suas muletas, subir a plataforma. Eu tenho diversas fotos dela na minha casa. Mas o que me marcou mais sobre ela foi o dia que, numa escola dominical, ela perguntou ao professor, numa lição sobre o céu, se lá no céu Deus daria a ela novamente a perninha que havia sido tirada. Foi essa a expressão que ela usou. Deus vai me devolver a minha perninha? Ela perguntou. E o professor disse: claro, tenha toda a certeza. Lá no céu, as dores e problemas que você passou nesse mundo não existirão mais. E o seu corpo será perfeito. E ele leu esse versículo para ela. Você será transformada e perfeita, e as suas dores não acontecerão mais. Um ano depois, eu preguei no funeral dela. E eu falei exatamente sobre isso, sobre o testemunho que ela havia dado da sua esperança em Cristo. Então, quando nós celebramos a ceia e falamos que até que Ele venha, nós estamos dizendo a todas as pessoas que não importa as dores e sofrimentos que elas passaram nesse mundo, lá no céu toda lágrima será enxugada, quando estivermos diante dEle. Aquela amada irmã terá o seu corpo perfeito. Irmãos que têm sofrido de todo tipo de enfermidade já não mais sofrerão. E as dores e dificuldades desse mundo já terão sido esquecidas quando estivermos com Ele lá. Talvez o fato mais maravilhoso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 2 fatos maravilhosos aqui. O primeiro deles, nós vamos encontrar amados irmãos que já partiram e estão hoje com o Senhor. Eles serão ressurretos, e nos mesmos corpos que os vimos nesse mundo, nós os encontraremos no céu. Há muitas pessoas. Eu lembro da minha infância, de irmãos preciosos em Cristo que partiram. Eu vou rever esses irmãos no céu. Eu lembro de familiares, preciosos familiares que deixaram este mundo. Estão com o Senhor, eles ressuscitarão. Eu diversas vezes testemunhei aos irmãos de como a minha mãe nos ensinou isso. Foi quando a nossa avó faleceu. Eu tinha apenas 8 anos. Mas eu me lembro bem que quando a nossa mãe nos levou até junto do caixão da vovó, ela, ao invés de chorar de desespero, ela apenas colocou a sua mão sobre a cabeça da minha avó e disse: até logo. Até logo. Ou seja, a nossa separação é momentânea. E ali ela me ensinou o valor de esperar por isso. Ou seja, reencontraremos no céu nossos amados irmãos
Mas, além disso, no céu, nós vamos encontrar pessoalmente, fisicamente, o nosso Salvador. Eu sei que há muitas pessoas que nós queremos ver no céu, mas eu tenho certeza que a primeira pessoa que você quer encontrar no céu é Jesus Cristo. Que a primeira pessoa que você quer ver no céu, que o verá ainda nas nuvens, é aquele que deu a vida por você. Quando celebramos a ceia do Senhor, estamos lembrando disso até que Ele venha e até que todas essas coisas se cumpram. Amados irmãos, ouçam com atenção isto. Esse dia está mais próximo do que nós imaginamos. Nós precisamos viver com isso em mente. Celebramos a ceia todos os meses para que isso seja trazido à nossa memória. Viva com isso na sua mente, anunciando a morte do Senhor e com a certeza que Ele está às portas de vir nos buscar. Jamais ouvide disso. Isso pode ocorrer hoje ainda, não tenho dúvidas. Isso acontecerá. Não sabemos o dia, não sabemos a hora. O Senhor quis que fosse assim, que nada soubéssemos disso, mas apenas nos deixasse a viva esperança que em breve isso acontecerá. Quantas vezes testemunhei a vocês da minha mãe, e ela desde a infância nos disse o seguinte, que ela tem a firme certeza que não morrerá, mas que verá o arrebatamento com seus próprios olhos. Viva, não passará pela morte, mas esperará Cristo vindo buscá-la. É esta esperança que nos motiva e nos fortalece. Eu quero terminar usando um exemplo com os irmãos, procurando fortalecê-lo nas dificuldades e nas lutas. Conheço um irmão em Cristo, enfermo, e se Deus permitir que as coisas continuem assim, a enfermidade o levará para o céu antes de nós, podemos dizer. Eu lembro que em determinado momento ele disse, e oro por isso, dizendo, olha, não fique ansioso pelas coisas que os médicos disseram. Eles têm razão em dizer, está no papel deles, mas tenha em mente algo. Tudo isso que a medicina diz, que é a evolução da sua doença, pode não acontecer. Jesus Cristo pode voltar hoje, e tudo aquilo que você pensa que vai lhe trazer sofrimento não existirá. Então viva um dia de cada vez, confiando que o Senhor pode hoje nos buscar. A volta do Senhor é o melhor remédio para qualquer ansiedade que temos. A volta do Senhor é o melhor remédio para qualquer medo que tenhamos. A volta do Senhor é o maior fortalecimento que um crente tem. Então esperemos nele. Quando celebrarmos a ceia do Senhor hoje, estaremos recordando disso. E que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo fortaleça os nossos corações. Vamos fechar os nossos olhos.